Aqua, pensamentos a mil, pensa, pensa, pensa e não chega a lugar nenhum. A sensação de cansaço que você não sabe se é físico ou se é mental, uma sensação de frustração e de estagnação. Seus esforços não rendem, você não chega a lugar nenhum, pois você chegou na leitura certa. Eu vou fazer a leitura de Aquário para os próximos 7 dias, a partir do momento que você chegar aqui. Então, fica até o final para não perder nenhuma informação. Começamos com a Suma Sacerdotisa, desfrute do seu poder místico. Aquarianos e aquarianas que trabalham com algum tipo de terapia estão bastante potentes, tá? Energia de cura muito forte, guardião da direção, faça suas escolhas e eremita, recarregue as suas energias. Tá, sinto uma descarga energética bastante grande nessa leitura. Parece que eu tomei 5 cafés e eu tava quase dormindo na leitura de Capricórnio. Aí eu levantei, lavei meu rosto, dei uma caminhada e voltei. E agora parece que eu enfiei meu dedo na tomada. Você pode estar recebendo, tá? A gente teve aí na semana passada um eclipse no eixo de Aquário e Leão, tá? Então dá uma olhada no teu mapa em qual casa astrológica está Aquário e Leão, tá? Geralmente eles estão opostos. Porque são opostos complementares. Então, se Aquário tá na casa 1, Leão vai estar na casa 7. Se Leão tá na casa 1, Aquário vai estar na casa 7, assim por diante, tá? Então, vai estar sempre no oposto do zodíaco. E essa é a área que vai exigir mais atenção de você aí nos próximos 6 meses. Só que você ainda não recebeu o download completo, porque a gente tem mais um eclipse no dia 28 de agosto, que daí fecha a informação desse eclipse. E a sensação que você tem é justamente essa. Para muitos aqui é como se você estivesse acelerando muito, a tua mente está te trazendo respostas que até então você não via, né? Algumas pessoas estão tendo uma descarga muito intensa de insights, de vontade, de desejo, de intuição, de resposta a outras, ao invés de acessar as respostas, estão acessando as perguntas certas. Quais eram as perguntas que eu deveria estar fazendo agora? É como se você estivesse dormindo até agora e agora acordou, tá? E aqui tá falando cuidado para você não canalizar essa energia do jeito errado. Assuma a sacerdotisa e o eremita, aqui usa seu poder místico, mas primeiro se recupera, tá? Não sai correndo para fazer um monte de coisa. Primeiro, reequilibra a tua energia, pode ser através da meditação, pode ser através das formas que você usa para recarregar a sua energia e depois direciona ela. Não tenta resolver todos os problemas que você tem ao mesmo tempo, porque você não vai conseguir. Qual é a tua maior dor hoje? Bota aqui nos comentários. Qual a tua maior dor hoje? O que mais te incomoda na tua vida e tem que ser resolvido primeiro? Você vai colocar toda essa energia a serviço disso. O que mais que Aquário precisa ouvir? Vamos entender como o tarô traduz essa energia, se ele dá mais dicas pra gente. Vamos lá, não vai embora, porque a gente ainda não entregou o ouro da leitura, tá? O ouro da leitura geralmente é lá do meio pro final. Esse aqui é o tarô da Bruxa Verde. A raiz de todo mal é... Você já ouviu a expressão que cabeça vazia, oficina do capiroto? Aqui tá falando disso. Alguém que em algum momento, pode ser agora ou pode ser num passado recente, estava profundamente insatisfeito, insatisfeita, não enxergava valor na vida. Teve um momento da vida, gente, que eu tava muito, muito, muito insatisfeita, muito infeliz, e isso começou a reverberar na minha saúde, só que eu não conseguia saber o que fazer. E eu comecei a fazer leituras de tarô pra mim, e aí eu passava o dia inteiro assim, Deus me mostra, Deus me mostra. E aí um belo dia eu comecei a ver e fazer as perguntas certas, e aí o tarô sempre dava a mesma resposta. Você tem todas as ferramentas na mão. E eu olhava para as coisas que eu tinha e pensava, que ferramenta é essa que o tarô tá dizendo que eu tenho, que eu não vejo, né? Se eu posso resolver, por que que eu não consigo? E aí eu comecei a descobrir uma série de coisas que estava na minha mão, estava ao meu alcance, só que eu não sabia o que fazer com aquilo. Do momento que eu comecei a descobrir até a tomada de ação, ainda teve um período de hiato, né? Porque eu tinha a sensação de, cara, se for isso e eu começar a fazer e começar a dar certo, como que eu vou me sentir por ter dado errado até aqui?
Então, antes de agir, eu precisei trabalhar o meu emocional para dar conta do sucesso, tá? E aí, de fato, depois as coisas começaram a acontecer. À medida que eu fui agindo com as ferramentas que eu já tinha, sem sair para buscar nada fora, só direcionando o que já estava ali, o que já estava disponível, eu fui tendo grandes colheitas. Aqui tá falando disso, sabe? As de espadas. O que que te bloqueia é que você acha que tem que começar coisas novas, você acha que a sua vida é horrível ou que uma situação determinada é muito ruim e que a única forma de resolver isso é abandonar, é sair, é se lançar numa coisa nova. E a resposta tá dizendo: não, você não olhou para essa situação da perspectiva certa, você olhou para as copas vazias e não para a copa cheia. É que às vezes, vou dar o meu exemplo, tá, gente? Não vou dar não. Melhor não. 3 de ouros. Aqui tá falando que você já tem as ferramentas que vão te ajudar, mas você não olhou para elas como ferramenta. Você já tem os recursos, não as ferramentas. Você tem os recursos, mas você não olhou para isso ainda dessa perspectiva de que isso é um recurso que eu posso usar. Vou dar um exemplo que pode te ajudar. Essa semana eu fiz uma consultoria de clareza e aviso que eu não tenho mais vaga de consultoria de clareza para agosto. Todas as vagas já estão preenchidas, foram preenchidas acho que no dia 7 ou dia 8, não lembro. Mas eu fui, mas elas estão acontecendo, né? Quem agendou vai receber. E eu fiz essa semana e a pessoa me disse a seguinte coisa, né? Aliás, foi um tema bem recorrente nos últimos 2 meses. Renata, eu sinto um chamado para trabalhar com as terapias, eu fiz alguns cursos, eu comecei a trabalhar, mas não anda. Daí eu perguntei, como que tu capta clientes? Como que tu oferece teus serviços? Daí ela falou, eu não capto, é no boca a boca. Tá, então tu não tem um negócio. Tu tem uma renda extra, mas não é um negócio. Não, é um negócio, eu abri CNPJ. Tu tem um negócio, mas tu não faz campanha de vendas, tu não divulga o teu negócio, tu não cria conteúdo, tu não te conecta com as pessoas de nenhuma forma. Mas quando uma pessoa vem falar comigo, eu atendo ela super bem. Mas quando ela resolve que quer ser atendida por ti, tu não, meu bem, se tu tem uma empresa, tu tem um negócio, primeiro que tu tem que descobrir quem são os teus clientes, o que que tu serve, e tu tem que ir até eles, entende? Não trate os seus clientes como se fosse uma dádiva divina para eles serem atendidos por você. Vou dar um exemplo, tá, gente? Essa pessoa falou para mim assim: Renata, eu tenho pavor de aparecer, eu tenho pavor de vender. Então fecha essa quitanda. Fecha essa quitanda porque tu não vai servir. Mas é o meu propósito. Se é o teu propósito, tu vai ter que fazer a tua parte. Vocês acham que eu gosto de ficar fazendo oferta aqui na internet? Que eu gosto de ficar fazendo anúncio? Que eu gosto de ficar divulgando vídeo e no final convidando vocês para conhecer o meu trabalho? Eu também sinto, antes, agora eu não sinto mais, mas antes eu sentia vergonha, eu me sentia diminuída, eu me sentia inferior. Hoje eu penso, se eu não oferecer o meu serviço, o meu cliente potencial que precisa de mim, aquele que eu posso servir com todo amor e com todo carinho e dedicação, ele vai comprar do primeiro charlatão que passar na esquina que empilhar ele de gatilho emocional. Ele vai comprar coisa que ele não entende, que ele não precisa e que não serve para ele, porque eu me achei boa o bastante para não oferecer o meu serviço. Então, quando essa chave mudou na minha cabeça e é a chave que eu trabalho para ajudar as pessoas a mudar também se você tem um propósito de servir os outros, seja cozinhando, atendendo, não importa. Se você tem um propósito de servir os outros, você precisa se apaixonar pelo processo de venda, porque a venda é a oportunidade de servir o teu cliente, de fazer a transformação na vida do teu cliente. Venda não é um problema, venda não é um incômodo, venda é relacionamento. É o momento que eu escuto a pessoa que precisa de mim e eu posso ajudar. Várias pessoas chegam até mim e eu digo, olha, não posso te ajudar, tem que procurar um psicólogo. Se ela fosse em qualquer charlatão sem vergonha, ia dizer, não, vem aqui, vou tirar teu dinheiro, vamos lá. Entende? Ela ia comprar uma promessa sem vergonha de uma aliança não sei do que, de que o problema dela é não sei qual, quando o problema dela, quem resolveria era um psicólogo, ou era um psiquiatra, ou era um médico, ou era qualquer outra coisa. Então faz parte do meu trabalho
fazer a diferença na vida das pessoas. E para isso eu preciso vender, para isso eu preciso ofertar, para isso eu preciso que a pessoa chegue no meu WhatsApp e converse comigo. Você entende, Aquário? Aqui fala que você tem um bloqueio. Pode ser nos relacionamentos, sei lá, você é apaixonado por alguém e vê essa pessoa cair de relacionamento furado em relacionamento furado, mas você não se movimenta na direção da pessoa. Você quer que um belo dia ela acorde e diga: olha ali, Aquário me esperando, vou lá falar com o Aquário. Não! Você tem que escolher o que você quer, recuperar suas energias, tratar os seus traumas e aí se movimentar na direção do que você quer, tá? Ah, Renata, eu tenho um bloqueio, eu não consigo vender, então vai trabalhar de CLT. Não abre um negócio se você tem aversão à venda. Eu não sei que essa pessoa falou para mim assim: "Ah, mas eu achei que eu ia trabalhar com a espiritualidade, Deus ia prover". Minha querida, Deus ajuda quem cedo madruga, quem se movimenta, se coloca no mercado e faz o movimento, dizendo para Deus e para o universo que está pronta para receber cliente, porque o movimento que eu digo para o universo, manda cliente para mim, é o movimento de venda. Entende? É o movimento de conexão, é gerar conteúdo, é falar com as pessoas, é escolher um caminho e dizer: olha, eu vou atrair os meus clientes por outdoor, espalha outdoor na cidade. Eu vou atrair meus clientes por propaganda, espalha propaganda. Eu vou atrair meus clientes através de uma parceria, fecha uma parceria. Mas alguma coisa você tem que fazer, né? Você não vai começar um negócio no seu quarto, né, fechada dentro de casa e esperar que chegue um ônibus lotado de cliente na porta da tua casa. A tua leitura tá falando disso, tá? Eu quero coisas, mas eu não faço o que é necessário, porque eu não quero incomodar, eu não quero passar vergonha, né? Sabe o que eu tenho pavor, gente? Eu não tenho mais pavor de vender. Eu tenho pavor de ver as pessoas comprando do terapeuta errado. O que eu mais vejo é terapeuta que nem estudou, né? Porque como a nossa profissão, ela não é regulamentada, qualquer pessoa pode se chamar de terapeuta. Aí ela lê 2 livros de psicologia e começa a atender. Ela pega um livro de radiestesia e começa a atender com base do livro, mas ela não entende. Ela não acompanha aquele cliente depois, ela não manda uma mensagem 30 dias depois para saber como é que aquele cliente tá. Ela não se preocupa com o impacto que o trabalho dela faz. Ela vai lá, libera as coisas para os clientes e o cliente vai lidar com as suas emoções sozinho. Não pode, tá errado. Aqui tá falando disso, desse lugar mental que você tá hoje, de que você quer uma coisa, mas você não quer o processo para chegar lá. Eu quero ser rica, milionária, mas eu não quero abrir um negócio, eu não quero fazer vendas, eu não quero me expor, eu não quero entrar na sala do meu chefe e dizer: e aí, chefe, qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo caminho? Gente, não é para todo mundo essa leitura. Lembre-se que é uma leitura coletiva, mas ela tá falando com um aquariano que tá nessa gangorra, entende? O que eu mais atendo é terapeuta que não consegue ofertar o seu próprio trabalho, que não, e eu já fui essa terapeuta, eu acho que por isso que eu me conecto com tanta gente assim, porque eu também tive que passar por esse desconforto. Eu fiz curso em cima de curso, entrei em mentoria em cima de mentoria até aprender a vender. Porque eu tenho que aprender a vender, porque se eu não vender, o meu cliente vai comprar de alguém que não vai cuidar dele. 6 de Pentáculos, dar e receber. É justo que muito custe o que muito vale. Aquário, presta atenção. É a tua frase da vida. Escreve aqui nos comentários. É justo que muito custe o que muito vale. Essa é a mensagem do 6 de Pentáculos. Se você entrega muito, cobre muito. Não tenha vergonha de cobrar pela sua entrega, tá? Não tenha vergonha de merecer. Libere o merecimento, mas você não precisa de um guru de palco te ensinando o que é permissão. Pagem de Copas, você se vê como um aprendiz, como um iniciante, como alguém cheio de boa vontade, mas nenhuma aptidão para alguma coisa. Ah, mas eu não sei vender. Tá vindo muito forte esse tema de vendas, acho que é muito em reflexo das inúmeras clientes que eu atendi nos últimos 2 meses, que era negócios diferentes, nem todas eram terapeutas, a gente tinha arquiteta, teve médica, né? A médica que não divulga o seu trabalho, eu abri uma clínica, eu quero uma radiestesia para aumentar os clientes, tá? Beleza. Fui ver na radiestesia, não tem nenhum bloqueio de cliente. O que tu tá fazendo para receber mais cliente? Nada. Daí fica difícil, né? Às vezes eu não tenho um bloqueio para receber, eu só não abri a porta. Eu só não mostrei para o universo que eu existo, que eu tô aqui pronta, né?
Como o mundo tá vendo Aquário? Dei uma pausa para respirar, Aquário. O Sol. Eu não sei o que passa da cabeça desse aquariano, dessa aquariana que se conectou aqui comigo. Eu não sei, porque você se vê. Vamos lá. Primeira coisa, a forma como os outros te vê não necessariamente é a verdade. A forma como você se vê também não necessariamente é a verdade. Porque às vezes a perspectiva minha e do outro tá distorcida, tá influenciada, tá contaminada por alguma informação. Mas é geralmente alguma coisa no meio do caminho. O mundo te vê como sol. As pessoas, todo mundo ama o sol. O dia que o sol não sai, não aparece, a gente fica deprimido, né? Eu tô aqui na minha cidade, faz 5 dias que chove, tá todo mundo com umas caras de ranço já, né? Eu ontem entrei no mercado, tava todo mundo no mercado meio blé, e é tudo a falta de sol. A gente não vê o sol, não pega o brilho do sol, não recarrega a vitamina. Vai adoecendo, vai se entristecendo. Então aqui tá falando disso, desses processos, tá? Desses processos. Você é visto como algo brilhante, como algo necessário, vitaminada, magnética, importantíssima, mas você não enxerga isso em você. Você não enxerga as qualidades que você projeta. A forma. Eu tô falando com um aquariano que provavelmente é muito íntegro, é muito correto, é muito inteligente, é generoso, compartilha com os outros, se coloca, se dedica para ajudar, mas provavelmente está com a porta do recebimento fechada. Qual que é o conselho? Cavaleiro de espadas. Se movimente com intenção na direção do que você quer. Se movimentar com intenção não é fazer lei da atração. Lei da atração, a palavra atração termina com ação. Então não adianta. A minha filha faz um negócio que ela induz sonhos. Então, antes de dormir, ela pensa no sonho que ela quer ter, e aí ela sonha com o que ela quer viver. Ah, eu quero viver assim, 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 assado. E ela fica pensando aquilo com riqueza de detalhes quando ela tá com muito sono, e ela sempre fala, mãe, eu acabo sonhando com aquilo que eu projetei antes. Só que, isso é lei da atração, mãe? Se tu tá fazendo alguma coisa na matéria para atrair isso, é. Agora, se tu só faz esse trabalhão do caramba de visualizar uma realidade diferente, mas tu acorda e faz tudo exatamente sempre do mesmo jeito, a única coisa diferente que tu faz é rezar para Deus e pedir um milagre, provavelmente você não tá chegando lá, né? Então aqui tá falando assim, cara, o que tá faltando pra Aquário é atitude, uma ação intencional, e não é uma atitude desajeitada, ai, fiz um movimento aqui e se esconde, tá, Aquário? Resultado final, As de Copas. Quando você fizer um movimento com intenção, as coisas começam a surgir de uma forma diferente. Não vou delongar aqui, tá? Vou clarificar com o tarô Zen de hoje. Ô, Aquário, se fez sentido pra você, tu vai fazer duas coisas. A primeira é deixar uma curtida aqui. A segunda é comentar. É muito justo, aliás, é justo que muito custe aquilo que muito vale. É justo que muito custe aquilo que muito vale. Eu já fui essa pessoa, tá, Aquário? E se eu não me cuido, eu volto a ser ela. Então eu tenho que estar sempre me policiando para não ser essa pessoa. E eu sei o quanto te dói ser assim. A luta é uma luta mental. A gente tá falando aqui de alguém que tem muito medo, tá? Esse teu comportamento de resistência, ele vem de um medo de você ser colocado num balaio de gato, né? De você ser visto como aquilo que você tanto condena, tá? A confiança, o mestre. Aqui fala de você estar pronto para dar um próximo passo e precisar dar esse próximo passo, mas não faz isso a menos que alguém te empurre do precipício. Sabe assim, você, aquele passarinho que já tá pronto para voar, mas ele nunca tem um impulso, e a mãezinha vai lá e joga ele para fora do ninho e aí ele se obriga a voar. Nossa, que mãe cruel que jogou o passarinho. Não, essa mãe não é cruel, essa mãe foi grandona, né? Essa mãe foi maravilhosa porque ela despertou a autonomia e liberdade. Não é maravilhoso voar? Eu também queria poder voar, né? Se eu tô pronta para voar, alguém, por favor, me empurre, né, para que eu voe. Aqui tá falando disso, de o universo, ele tá te empurrando para que você voe. E você já tem essa habilidade desenvolvida, tá?
Aqui você pode aplicar em vários contextos. Eu não tenho como te dizer especificamente de qual área é, porque é uma leitura coletiva. Teu momento atual é um 2 de espadas com o 7 de paus, estresse. É um momento de você tá a um passo de ser empurrado do precipício para que você voe, tá? É aquele momento da vida que a gente desperta, porque não tem alternativa, né? Se eu não acordar, eu caio de cara no chão. Se eu não voar, eu vou me estatelar, vou virar patê de saudade na calçada. Então aqui tá falando disso, de você estar sendo empurrado para que você vire a chave, tá? O universo tentou fazer com jeitinho, com carinho, mas você disse, ai, agora não, ai, não tô pronto, ai, eu não quero, ai, eu tô com medo, ai, então vai. Vai ser isso, tá? A não materialidade, de novo a mensagem de confie no plano maior, mas faça os seus movimentos. Tem muitos de vocês extremamente cansados de processos que vocês têm vivido, tá? Então, talvez antes de você fazer um movimento, você precise descansar, mas descansar mesmo, desligar a mente, parar de se preocupar. Porque é a tua mente que tem que ser descansada, tá? Não é tanto sobre o seu corpo, não é sobre tirar férias e ir para as Maldivas, é sobre descansar a sua mente. Os amantes, um 9 de ouros e um 6 de ouros. Os amantes, aqui eu tenho uma sequência. 5, 6, indo para um próximo nível. Talvez a gente esteja falando com alguém que tem arcano pessoal de número 6. Indo para um próximo nível, indo para uma próxima jornada. Momento da colheita e concessão. Você vai receber muito, mas você também vai compartilhar muito, tá? Aquário, bastante atenção. Um segundo movimento que acontece é eu demorei muito para receber, me custou muito para receber, e aí quando eu consigo receber, eu me fecho. Não, eu vou proteger isso aqui, eu não vou dividir, eu não vou dar nada de graça para ninguém, porque para mim não veio de graça, né? Eu não vou ajudar ninguém, porque na minha vez ninguém me ajudou. Cuidado, porque esse pode ser um comportamento negativo que te puxa para trás. Às vezes, a gente não consegue manter uma situação de sucesso e de estabilidade, porque quando a gente finalmente consegue uma realização, a gente tem um comportamento mesquinho, tá? Se foi muito difícil para mim, eu não vou proteger as 7 chaves, e é o que eu faço aqui, eu não protejo as 7 chaves do meu conhecimento, porque acredito que o conhecimento se multiplica pela distribuição. Quando eu guardo um conhecimento só para mim, esse conhecimento ele se torna inútil, né? Porque o conhecimento não foi entregue para mim para ser meu, ele foi entregue, eu sou um caminho, eu não sou o destino. Eu sou o caminho. Então, quando algo é entregue para mim, quando eu leio um livro, quando eu passo por uma experiência com um consulente, quando um consulente compartilha uma informação comigo, óbvio que eu não vou expor essa pessoa, mas eu vou compartilhar o caminho dela e o ensinamento que ela tirou daquilo, porque aquilo pode ajudar outras pessoas. Você não precisa se expor, né? Eu não divulgo, por exemplo, nome, nada específico dos clientes, mas eu conto o resumo da história para que isso ajude outras pessoas. Aqui tá falando de talvez você vai chegar num lugar muito diferenciado. O que ela fez aqui de bagunça? Num lugar muito diferenciado e que você precisa compartilhar como você fez para chegar lá, tá? Talvez o grande valor do que você vai receber, vai alcançar, esteja nisso, de como você vai compartilhar isso, tá bom? Aquá, espero que essa leitura tenha feito sentido para você. Quem quiser um atendimento comigo que não seja a consultoria de clareza, porque não tem mais vaga, né? Mas pode ser a mandala, pode ser a mesa radiônica. Meu contato tá aqui na descrição do vídeo. Foi um prazer e uma honra ler o meu tarô para ti. E vou deixar aqui a leitura de Leão, ela pode te ajudar de alguma forma.